sentar, por gentileza. Muito obrigado. Meus irmãos, livro Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Hoje o Data Show não quis funcionar, meus irmãos. Falei com o pastor, tentamos de todas as maneiras ali. Mariano orou, ministrou, mas ele quis descansar hoje. Mas amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que só Ele nos concede, mais uma vez estarmos na sua presença. Agradeço a Deus pela minha família, minha casa, minha esposa, meus filhos, toda a minha família que está aqui essa noite, Mané, Moitense, o Raimundo, por toda a igreja, pelo ministério da igreja, pelo nosso pastor, pelo nosso irmão Lucas, pelo convite, pela confiança. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor, livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, nessa noite, com a permissão do Espírito Santo de Deus, do nosso Pai, eu quero meditar com os irmãos. É um culto voltado para toda a igreja, obviamente, mas com a nossa juventude, os nossos queridos jovens, e me considero tal, embora já tenha um pouco mais de idade, bastante, mas estou com eles. Amém. Eu queria meditar com os irmãos debaixo de um tema nessa noite. O tema é: Jesus, Ele continua no controle. Eu vou repetir, se você quiser anotar: Jesus, Ele continua no controle. Aleluia. Preste atenção no que o Senhor tem para a tua vida nessa noite. Essa palavra tem falado comigo já há algumas semanas. E o Senhor, Ele tem ministrado na minha vida, tem me incomodado. E eu tenho certeza que não será diferente. Não é porque sou eu, irmãos. Não é porque sou eu. É porque Ele está aqui. E mais uma vez Ele veio neste lugar e marcou um encontro conosco. Aleluia. E Ele continuará falando conosco. Não é que Ele vai falar, Ele já está falando aqui nessa oportunidade. Eu tenho certeza que você tem sentido no teu coração. Aleluia. Jesus, Ele continua no controle. O que é ter controle de algo? O que é isso? Se você for procurar aí na internet, não agora, que agora você está prestando atenção na palavra, mas se você der um Google
e procurar o que é ter controle, você vai ver que lá vai vir. Ter controle é ter domínio e poder de fiscalizar, de administrar determinada coisa. Ter controle de uma situação é dominar inteiramente e ter o poder sobre o que está acontecendo ou o que pode acontecer em relação àquilo. Vai guardando aí. Ter controle é ter o comando, é ter o mando, é manejar, é manusear, é ter autoridade, é ter gestão, é ter gerência, é ter governo, é ter gerenciamento, direção, administração, coordenação, liderança, rédea, influência e poderio. Tudo isso é controle, tudo isso. E vai anotando aí, porque tudo isso Jesus tem. Eu vou dizer de novo, tudo isso está debaixo do Pai. Aleluia. São prerrogativas dele. Aleluia. Ter controle é entender e conhecer profundamente sobre alguma coisa ou sobre algo. Ter controle significa continuar com domínio sobre algo. Eu disse que o tema é Jesus, ele continua no controle. Eu falei vários significados de controle e digo a você nessa noite: continuar no controle significa continuar dominando algo. Então, Jesus continua dominando não algo, mas dominando tudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus continua no controle desde a fundação do mundo, aliás, antes dela, desde antes de tudo. O controle de Jesus, ele é atemporal. O que é atemporal, irmão Gustavo? Está acima de qualquer tempo que o ser humano possa entender. Aleluia. Lembra que você já ouviu? Ele é no passado, ele é no presente e ele é no futuro. Não é que ele era, não é que ele vai ser, é atemporal. Ele é em qualquer momento. Logo, ele tem controle em qualquer momento. Aleluia. Porque está tudo debaixo do domínio dele. Louvado seja Deus. Sobre o passado, ele tem o controle. Não é tinha. Ele tem o controle. Sobre o presente, claro, ele continua no controle. E sobre o futuro, ele vai ter? Não, ele já está lá. Onisciência, onipresença, onipotência, presciência, só ele tem. E que bom que ele está aqui cuidando de nós. Aleluia. Controle. Está tudo com ele. E aí nós vamos para o texto. Eu tenho certeza que todos os irmãos já leram. Eu tenho certeza que a juventude já passou por esse texto. Que Jesus acalmou o mar, que Jesus acalmou o vento. Mas esse texto, meus irmãos, relata a ocorrência de um fenômeno da natureza. Bastante conhecido, inclusive ele continua acontecendo nos dias atuais. Que é o quê? Aconteceu o quê? Uma grande tempestade. Eu vou falar olhando para vocês, porque vocês estão aqui comigo. Aconteceu uma grande tempestade. Nesse texto que nós lemos, fenômeno da natureza. Aquela tempestade, que era um fenômeno da natureza, afligiu o barco. Quem estava dentro do barco? Jesus e os discípulos. Isso está claro para todos nós. Aleluia. Mas, meus irmãos, nas nossas vidas, assim como esse fenômeno da natureza, que vem de repente, nós também passamos por tempestades. Nós também passamos por momentos difíceis. E deixa eu dizer uma coisa: quem passa por tempestade? Os mais novos, os adolescentes, os jovens, como Diego, como eu sou jovem. Os de mais idade, nós temos irmãos que já estão na estrada há muito tempo. Os mais experimentados na fé, os que têm mais experiência de vida ou não, todos nós enfrentamos tempestades. Cada um, meus amados irmãos, da sua forma particular. Cada um de uma maneira.
mas em alguma área vai sobrevir uma tempestade. Os jovens, os adolescentes, e aí eu olho para Samuel Barros ali, que talvez seja o mais novo, vou falar a sua idade não, mas tem 12 anos, está sujeito à tempestade, está sujeito à situação difícil. As nossas irmãs, com toda a sua experiência, os nossos irmãos, com toda a sua experiência, todos estamos sujeitos. Mas antes de nós seguirmos para a meditação do texto, eu queria meditar com os irmãos acerca de alguns pontos relacionados a tempestades da nossa vida. Entenda comigo, meus irmãos, as tempestades elas existem, elas não são ficção, elas não são apenas um material colocado lá no streaming, lá no Netflix, lá na televisão. As tempestades não são apenas algo que mandam ali no seu celular, elas estão sim presentes e são reais. Elas são reais. Elas chegam para qualquer um de nós, já falei aqui, de qualquer idade. Chega para o novo convertido, chega para aquele irmão que tem a carteirinha de membro mais antiga da igreja, chega para aquele irmão que tem a melhor moradia do bairro, e chega para aquele irmão que mora na casinha mais humilde da comunidade. Ela chega para todo mundo. Ela chega para os mais diplomados, para os mais estudados, mas ela chega também para aquele irmão que escreve apenas o nome dele, ou quem sabe, nem o nome dele, mas ela chega para ambos. Meus irmãos, nós passamos por dores, nós passamos por complicações, por apertos, estamos sujeitos a enfrentar tempestades. Isso faz parte da realidade da nossa vida. Mas ainda falando sobre tempestade, as tempestades elas são imprevisíveis. O que é imprevisível? Ela não avisa quando ela vai chegar. Sabe aquele dia, falar para as irmãs, aquele dia que as irmãs tiraram para fazer faxina. Hoje nem no celular eu pego, aí daqui a pouco bate lá na porta. Visita. Meu Jesus, eu não estava esperando a visita. O que eu faço? Recebo, finge que não estou em casa, não pode, porque nós somos crentes, salvos na pessoa de Jesus. Vou ter que receber, igual a mamãe fazia. Mamãe está na glória, mas ela não, Jesus, vou receber. Visita imprevisível. Vaninha lembrou de mamãe, está lá no céu, junto com a irmã Maria, graças a Deus. As tempestades são imprevisíveis. De repente, elas acontecem. Determinado momento do dia, está tudo bem. Mas daqui a pouco, no mesmo dia, você está chorando, como uma criança. As lágrimas quentes estão rolando no teu rosto, porque ela chegou sem avisar. E normalmente, elas não avisam quando chegam. Você sai da sua casa para o trabalho, ou para alguma coisa de uma forma, e quando você volta à noite, está tudo do avesso. Ela chegou e não te avisou. É aquela situação, meu irmão, que você não imagina que ela vai acontecer, mas ela acontece. É um luto, é uma doença, é uma discussão de repente com alguém, e quando você vai ver, a discussão já aconteceu e está ali, a consequência chegou. Quando você vê, você está no meio da tempestade. Elas não avisam. Ainda sobre tempestade, as tempestades não são administráveis. O que é administrar? É quando eu consigo resolver alguma coisa. Tantas vezes na nossa vida, quando a tempestade que é real e que não avisa, ela chega, ela não permite a mim e a você controlar o que está acontecendo. Você quer ir em frente e a tempestade está querendo te jogar de um lado para o outro. Você quer continuar em frente e a tempestade está querendo fazer você parar, está querendo fazer você desistir. O que parecia estar dentro do seu controle, meu amado irmão, minha irmã, vira algo que você não consegue resolver. Vou dar um exemplo. Você chega no seu trabalho, está tudo bem, daqui a pouco fechou o cerco lá.
Você não entende o que está acontecendo. Está o maior tumulto, a maior bagunça, e você está no meio e não sabe o que fazer. Na escola da juventude, acontece. Se levanta aquele amigo, aquele colega, que até outro dia era bacana. Quando você vê, está causando o maior estardalhaço contra você. Tempestade, perseguição, e você não sabe resolver. Na faculdade a mesma coisa. Na família, no meio da família, quem já não passou? De repente, você está no meio da tempestade. Aí, ó, sangue do sangue. E está no meio da tempestade. Dentro da igreja, no conjunto, no departamento, pode acontecer. Quando você se olha, estou dizendo que eu já passei. Quando você olha, Jesus, como é que resolve isso aqui? Mas uma última consideração sobre tempestade. Independente delas serem grandes ou pequenas, elas nos ensinam. Toda e qualquer tempestade, elas nos ensinam. Por que elas nos ensinam? Porque tantas vezes elas estão fora do nosso controle, mas elas estão debaixo do controle de Jesus. E Jesus, através da tempestade, Ele fortalece a minha e a tua vida. Ele traz para mim e para a tua vida uma grande experiência. Por quê? Porque é Ele que está no controle. Elas são reais, elas são inadministráveis, elas não avisam quando chegam, mas elas estão debaixo do controle do Todo-Poderoso. Aleluia! São inevitáveis, mas elas só vão até onde o papai permite. E o que controla continua aqui nessa noite. E essa palavra quem trouxe aqui foi Ele, para mim e para a tua vida. Para sairmos daqui mais tonificados, mais fortes, e entendendo que Ele continua no controle. Por que você colocou continua no controle no tema? Porque tem gente que já acha que Jesus não está mais no controle. Aí papai vem aqui falar: ei, eu continuo. Eu não recebi o controle agora, o controle é meu desde sempre. E eu continuo. Aleluia. Quando nós vamos para o texto, nós vemos que Jesus havia passado o dia todo ensinando parábolas para aquela multidão. Se você voltar um pouco, você vai ver no contexto dos versículos. Jesus passou o dia todo ensinando. O dia tinha sido cheio, atarefado. Imagina, lembre-se, Jesus era 100% Deus, 100% homem. Ele estava sujeito ao cansaço. Jesus passou o dia inteiro ministrando, ensinando. Mentalmente, isso pode cansar o ser humano. Quando você trabalha o dia inteiro, tem dia que você chega em casa e fala: nossa, eu só quero me deitar e descansar, porque o dia foi corrido. Jesus passou por isso nesse contexto. Mas no versículo 35, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver no 35 que Jesus fala algo para os discípulos: passemos para a outra margem. Sendo já tarde, Jesus lhe disse: passemos para a outra margem. Todos dentro do barco, e Jesus foi descansar. Está escrito na Bíblia, ele foi descansar. Jesus foi descansar onde? Pense nisso aqui. Pense nisso aqui. Jesus falou: passemos para outra margem, entrou no barco, e ele foi descansar onde? Ele foi dormir aonde? Na polpa. Deixa eu te falar, pensa num navio. A ponta do navio da frente se chama a proa. Obrigado, pastor. A proa é a ponta da frente. Jesus foi dormir na polpa. Onde é a polpa? No fundo. O que tem no fundo? O leme. O que é o leme? O leme é um negócio que fica embaixo do barco e vai conduzindo o barco. É como se o barco fosse tração traseira. O leme fica atrás. A condução do barco é atrás, é no leme. Aí tem aquele volante que você já viu em algum lugar, no navio. Ali fica a pessoa que está controlando o leme. Para onde ele girar o leme, vai para cá, vai para lá ou vai em frente. Jesus foi descansar na polpa. Polpa é lugar de controle. Então mesmo descansando, ele estava onde? No lugar de controle.
controle. Aleluia! Aí Jesus fala para a gente hoje aqui, que tem hora que a gente está lá na proa. É para cá que vai. E Jesus está falando, senta aí, rapaz, que quem está no controle aqui atrás sou eu. Não, mas ó, se a gente for aqui, ó, vai dar certo. Jesus está falando, se eu pôr o leme para ir, o navio vai afundar, vai acabar tudo. Deixa comigo, que quem está na polpa sou eu. O leme está na minha mão, é Jesus falando. Aleluia. Ele estava dormindo na polpa do mar de controle. Os discípulos navegavam para outra margem, porque a ordem é: passemos para outra margem do mar da Galileia. Não é um mar, você já ouviu isso, já foi ensinado aqui. O mar da Galileia não é um mar, ele é um grande lago, chamado Lago de Genezaré. Ele é um grande reservatório de águas doces. Depois você chega em casa, entra lá no Google e joga lá, Mar da Galileia, você vai ver que é um lago. É um reservatório de águas doces, maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Lá daquele pedaço, para ficar mais fácil. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura, e fica 200 metros abaixo do nível do mar, e é cercado de montanhas. Pensa, um monte de montanha e um monte de água embaixo, como se fosse um vale. Aquilo era uma panela de pressão. Para dar o fenômeno da tempestade era facinho, pela localização e a condição geográfica dele. Mas Jesus falou, passemos para outra margem. Tá bom, os discípulos obedeceram. E enquanto os discípulos navegavam, quem eram os discípulos? Experientes no quê? No mar. Pescador. Isso aqui eu conheço. Isso aqui é comigo. Ó, passa para outra margem que eu vou dormir. Jesus, tá comigo, ó. Sou eu. Deixa que eu resolvo. Conheço o mar da Galileia. Isso aqui, Jesus, nem vou precisar do Senhor. Tá bom, vou dormir. Como se Jesus não conhecesse. Por que você está falando isso? Porque tem hora que a gente acha que a gente conhece tudo. Isso aqui eu não preciso de Jesus não. Isso aqui, 2 palavrinhas que eu dou já resolve. Aí quando você vai ver, está cheio de água dentro do barco. Mas rapaz, eu entendo isso aqui, mano. Tantos anos de crente, isso aqui era para resolver, ó. Mas não é do seu jeito. Aleluia. É Jesus, irmão. Os discípulos eram experientes. Só que a gente resolve. Já pegamos tantas tempestades. É só mais uma. Aquela não era. Tem horas que Jesus permite as coisas nas nossas vidas para nós sairmos da nossa fortaleza, do nosso castelo. Eu tenho 50 anos de crente. Meu castelo está alto, madeira grossa na porta. Aqui ninguém me tira, ninguém me derruba. Ache você. Estudei Bíblia. Pode falar o versículo que eu falo, até a página onde que está. Mas você não tem o controle. E chegou o momento nessa noite de eu e você confiarmos em quem tem o controle. Você pode até ter experiência no que você faz, mas o controle só está na mão de um. E ai de mim, de você, se não for ele. O seu diploma, a sua experiência, a minha carteirinha, de nada serve, porque vai encher um barco de água. O controle é dele. Aleluia. Aleluia, o controle é dele. Versículo 38 mostra que eles despertaram, Jesus suplicando por socorro. E olha, aqueles homens tão experientes chegam lá em Jesus, talvez ali chacoalharam Jesus, né? E perguntaram: não te importa que morramos? Não te importa que pereçamos? Ué, mas não conhecia, mas não tinha experiência. Ô pai, ajuda aqui, que eu não consigo mais.
estava lá. Ainda bem que Ele está aqui hoje dando uma oportunidade de dizer: eu estou no controle, eu continuo no controle. Para de achar que é autossuficiente. Você não é. É Ele que é. Aleluia. O leme está com Ele. A gente é só passageiro dele. Aleluia. E Jesus se levanta. Gostaria de ver a calma, a serenidade. O que foi? Ela está ali cheio de água. Ô vento, chega. Ô mar, calmou. O que mais você precisa? Desce daí, não vai afogar não, desce daí, desce. Já tinha até subido na vela lá, estou conjecturando aqui. É rápido, ô mar, calma mar. Ô vento, calma vento, acabou. Sou eu, Jesus, estou mandando acalmar. E Jesus olhou e falou: por que não tens fé? Por que a timidez? Aí é difícil. Estão andando comigo, cadê a fé? Tão tímido ainda? Sou eu. Aí Jesus olha aqui para nós hoje e fala: mas estão aí domingo, terça, quinta, sábado, e vai na Lapa, vai no Belém, mas a hora que aperta um pouco eu não vou mais. Mas não anda comigo, não lê a minha palavra. Cadê a fé na hora que você precisa? Eu estou no controle. Os discípulos questionaram Jesus em tom de desespero. Está aí, versículo 38. Se Jesus não ia socorrer, se Jesus não ia ajudar. Aí essa pergunta é a pergunta que eu e você fazemos. Pergunta de quem está desesperado. Pergunta de quem está com a sentença do médico em cima da mesa, dizendo que tem 30, 40 dias, 1 ano, 2 anos de vida. É a rescisão do trabalho que chegou e falou: eita, não tem mais jeito. O Lula ganhou, a economia vai afundar, e agora eu perdi o emprego. Rapaz, descansa, ele continua no controle. Quem disse que política é maior do que ele? Nós respeitamos e temos que orar pelas autoridades, mas o maior governante das nossas vidas é Ele. Só que a gente tende a perguntar para Ele: vai deixar eu morrer? Por quê? Primeiro que a gente tentou resolver, não conseguiu. Aí a gente começa a clamar e olhar e ver que Jesus acha que Jesus está dormindo. Por quê? Porque a gente não está ouvindo a voz, a gente não está vendo a ação de Jesus. Lembra lá de Marta, irmã de Lázaro? Manda chamar o mestre. 4 dias lá que ele veio aparecer. Quando ele chegou, Lázaro estava enterrado, sepultado. E Marta ali, não chama ele que... Jesus já sabia. Aí Jesus chegou, Marta nem deu a paz do Senhor para Jesus. Chegou, Senhor, te dei café, comeu na minha casa e meu irmão morreu. E tem hora que a gente fala assim com Jesus. Tem hora que a gente, ó, Jesus, qual é que é? Falando aqui para você, qual é que é, Pai? Não vai desenrolar com a gente, não? Porque a gente não está vendo. Está achando que Ele deixou de lado, está achando que Ele não está agindo, mas Ele está aqui nessa noite dizendo: eu continuo no controle. Lázaro morreu, não é para a morte, porque eu vou ressuscitar ele. Não, mas é no final, não é no fim não. Ele vai ressuscitar no meu tempo, porque o controle está na minha mão. Para de achar que eu não estou agindo em seu favor. Eu continuo cuidando, ainda que você não esteja ouvindo a minha voz. Jesus desperta, já que acordaram, vamos acordar. Repreende o vento, acalma o mar e vem a bonança. Atenção, ele repreendeu o vento, acalmou o mar e depois acalmou os discípulos.
Só que eu te convido para ir lá em Mateus 14, capítulo 14, versículo 22, que é aquela outra passagem que Jesus andou sobre as águas. Você lembra, né? Você conhece. Jesus andou sobre as águas. Aleluia. Lá em Mateus 14, ele fez diferente. Primeiro, no versículo 32 de Mateus 14, primeiro ele acalmou os discípulos, para depois acalmar o vento. Você pode olhar lá, está na Bíblia, não estou inventando nada. Aleluia. Por que aqui Jesus acalmou primeiro o vento, o mar, e depois falou com os discípulos, e lá ele acalmou primeiro os discípulos e depois acalmou o fenômeno da natureza? Deixa eu te explicar. Jesus, que tem o controle, te conhece, ele sabe que tem momentos na minha e na tua vida em que a tempestade maior está dentro do coração. Não entendi, Gustavo. Tem hora que a tempestade que você está passando, me permita dar um exemplo, lá na sua casa, ela é grande, ela é pesada, mas a maior tempestade é dentro do seu coração. Você está angustiado, você está sofrendo mais por você do que pelo problema que está acontecendo. Internamente você está pior do que o problema que está acontecendo do lado de fora. E Jesus, ele conhece. Então vai ter vez na minha e na sua vida que primeiro ele vai acalmar o seu coração e depois ele vai resolver o problema. E vai ter vez que ele vai resolver o problema e depois vai acalmar o seu coração. Deixa eu dar um exemplo para você entender. É aquele culto que você chega, adora, dá glória a Deus, e Deus fala: filho, você está passando essa situação, mas não temas, eu continuo cuidando de você e você vai passar por essa situação. O que Jesus está fazendo? Está acalmando o discípulo. Depois ele vai acalmar e vai resolver o problema. Só que tem culto que você chega, ou tem ocasião que você chega, você adora, e Jesus fala: filho, o teu problema está resolvido, leva a tua bênção. Aí você sai daqui com a solução do problema. Jesus resolveu primeiro o problema e depois acalmou o seu coração. Mas ele pode também primeiro acalmar o coração e não dar solução, porque lembra que a solução vem no tempo dele. Enquanto não vem a solução, ele está dizendo: eu continuo no controle, não desiste, eu vou agir, eu vou fazer, mas é no meu tempo. Enquanto não acontece, eu continuo cuidando de você. Ele está acalmando o nosso coração. Aleluia. E Jesus pergunta para eles, versículo 40: por que vocês estão com pouca fé? Aleluia. Por que estão tímidos? É fácil a gente querer analisar agora. A gente não estava lá. É fácil a gente achar, quando Deus manda a tempestade para Jonas, Jonas errou, Jonas desobedeceu, Jesus mandou uma tempestade para ele voltar no caminho. Pode acontecer. Mas e aqui? Eles estavam com o mestre, eles estavam no caminho, eles estavam obedecendo. Por que eles sentiram medo? Nós somos seres humanos, isso é normal. O medo faz parte da nossa vida, de nós como seres humanos. Mas nessa noite, Jesus fala para mim e para você 4 razões pelas quais os discípulos não deveriam ter medo e sim ter fé. Não entendi, Gustavo. Eles estavam passando por aquela situação, tiveram medo, acharam que iam morrer, e Jesus, quando fala: por que não tendes fé? Jesus está falando: vocês têm motivos para terem fé em mim. 4 razões nessa noite que os discípulos deveriam ter tido fé e não ter tido medo. E as 4 razões se aplicam a mim e para a tua vida nessa noite. A primeira razão: eles deveriam ter fé por causa da promessa de Jesus.
Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Jesus falou: passemos para outra margem. Tinha uma promessa. Será que o mar e o vento iam derrubar e acabar com o barco que o Criador do mar e do vento e de tudo estava dentro? Não! Eles tinham que ter crido na promessa. Nós precisamos crer na promessa, porque quando Jesus falou aquilo, Ele falou que eles passariam juntos para a outra margem, e eles chegariam juntos do outro lado. A gente se esquece no meio da tempestade que quem prometeu que nós venceríamos, que nós chegaríamos no final, é quem tem o controle de tudo, é Jesus. Só que chega a prova, a gente esquece. Mas nessa noite Ele está falando, o primeiro motivo que você tem para continuar indo em frente é a promessa. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Ele prometeu. Importa que andemos em retidão, que andemos buscando a santidade, porque a promessa foi escrita por Ele, não por mão de homens. Aleluia. Segunda promessa, ou segunda causa, ou segunda razão. Segunda razão, porque eles deveriam ter tido fé, por causa da presença de Jesus. A primeira era a promessa, Ele prometeu que passaria para o outro lado. A segunda é a presença. Jesus, que criou todas as coisas, inclusive o vento e o mar, é aquele que tem o controle de todas as coisas. Estava onde? Dentro do barco. Presença. Tem que ter fé por causa da presença. A presença do Mestre ali, nem o mar, nem o vento, nem coisa alguma é maior do que Ele. Tudo está debaixo do controle dEle, do Filho de Deus. Quando Ele diz para mim e para você, vamos para outra margem, Ele está dizendo o quê? Eu vou junto. Quando Ele diz para mim e para você, caminha na minha presença, abandona as coisas do mundo, larga tudo que está te atrapalhando me servir, prossegue para o alvo, Ele está dizendo, eu vou junto com você. Me permita, pastor, fazer algo aqui. Lucas, por gentileza, vem aqui, por favor. Entenda, meus irmãos, juventude, presta atenção. Isso aqui é o discípulo, bonito. Quem sou eu para me achar Jesus? É só misericórdia, Pai. Quando Jesus fala, passemos para outra margem, trazendo para os dias de hoje, Jesus está falando assim, ô filho, vamos caminhar, vamos em frente. Que pronome está sendo usado? Vamos, nós vamos. Aí Jesus faz isso, ó. Ele vai junto. É presença. Você está achando que está andando sozinho? Para com isso, abre o olho. Jesus está falando, tem fé. A minha presença é contigo. Com Jesus não tem vai. Com Jesus tem vamos. O pronome vai com Jesus não existe. É vamos. Eu vou junto. Lembra lá de Mateus capítulo 14, que é a outra passagem? Jesus falou o que para os discípulos? Atravessem para o outro lado, que eu vou ficar aqui orando. Ah, Gustavo, te peguei. Ele não estava junto. E agora? Caiu sua tese. Você que pensa. Eles foram, e na quarta vigília da noite, quem que vem andando sobre a água? Por quê? Porque ele estava vendo. Ele ficou aqui, mandou ir, mas ele estava só olhando. Falou, não, eles não vão obedecer, deixa eu ir lá. Deixa eu andar um pouquinho aqui, quebrar a lei da física. Aqui
mas eu estou olhando, eu estou vendo. E se perecer, não vai perecer não, que eu venho por cima da água, eu acalmo tudo e eu vou entrar no barco. Presença, presença, presença. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. É presença, é presença, é presença. E tem presença nessa noite. E não é para você sair daqui sozinho hoje, é para levar Ele. Leva a presença dEle. Leva a presença dEle. Dele, eu não sou nada. Se você não tiver a presença dele, você não vai em lugar nenhum. Então hoje, pega no braço de papai e fala: o Senhor vai comigo, o Senhor vai comigo. E leva fé, porque a presença dele está indo com você. Presença, promessa e presença foram dois. Presença começa aqui agora. Agora é só abrir o coração. Irmão, não estou sentindo. Abre o coração. A presença vai entrar. A presença vai entrar. A presença vai entrar. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Aleluia. Você só volta para sua casa do mesmo jeito que você entrou, se você quiser. Porque quem está falando aqui é Ele. A palavra dEle e a presença dEle está aqui hoje. Jesus estava dentro do barco dormindo, descansando. Jesus sabia que a tempestade viria, claro que ele sabia. Onipotência, onisciência, onipresença, presciência. Ele sabia. E por que ele dormiu? Porque ele sabia que estava tudo no controle dele. Quem criou a tempestade, quem criou o vento, quem criou o mar? Foi Ele. Então eu vou descansar. Eu vou descansar. Tem paz, tem descanso, porque Ele é o Criador. Entenda, a paz não é a ausência de tempestade na nossa vida. A paz é ter convicção de que mesmo no meio da tempestade, tudo está sob controle, não seu, mas dele. Tudo está sob controle dele. Tudo está sob controle dele. Tenha paz, e ter paz, de novo, não significa que não vai ter prova, luta, perseguição, provação. Vai ter tudo isso.
Ele dá paz dentro do barco, porque está tudo com Ele. Sabe esse momento que você está passando, que você está achando, não vai dar, eu não consigo mais. É porque você está lá na proa, e Ele está de novo te olhando e falando: ei, olha aqui, olha para mim. E você está aqui chorando, está na proa do barco, só vendo água. Tem gente que tenta até se jogar. Eu vou me jogar, eu estou aqui na proa mesmo, eu vou cair e acaba com tudo. Aí você ouve: ei! Ei! Mas quem está me chamando? Só tem chuva, só tem mar, só estou eu aqui. Aí você olha para trás, está Jesus. Eu estou no leme. Eu estou no leme. O controle não é aí, o controle é aqui comigo. O barco vai para a direita, para a esquerda, para a frente, quando eu disser, porque eu estou no leme, eu estou no controle. Receba a minha paz. A luta vem, você está na prova, mas eu te dou a paz. A paz de Jesus. Ele estava descansando. Ele estava descansando. Quarta razão, porque eles deveriam ter fé por causa do poder de Jesus. Quarta razão, tenha fé por causa do meu poder, diz o Senhor. Porque Ele tem poder, porque Ele tem poder sobre qualquer coisa. Aqui nos versículos que nós lemos, Ele demonstrou poder sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a natureza. Acalma vento, aquieta de mar, me obedece. Poder sobre os fenômenos da natureza. Mas no capítulo 5 de Marcos, que é o capítulo seguinte, se você for ler, você vai perceber que eles desembarcaram, capítulo 5, do lado leste do lago, lá nas montanhas de Golã, lá no território chamado de Gadara. Todo mundo já ouviu falar do Gadareno? Gadareno, o endemoniado Gadareno, todos já ouviram falar. Era em Gadara, era naquele território pagão chamado Gadara. Jesus acalmou o mar, o vento, chegaram do outro lado, desceram em Gadara. O que Jesus faz? O que Jesus se defronta? Aquele homem cheio de demônio, legião. Não tinha polícia, não tinha cadeado, não tinha corrente, não tinha super-homem, Vingadores, DC, Marvel, nada. Podia juntar tudo, ia tudo para o espaço. O homem era brabo. O povo tinha medo dele. Ele vivia onde? Cemitério, lugar de gente morta. Ninguém podia com aquele homem. Estava cheio de demônios, legião de demônios. Se você ler, você vai encontrar. Eu não vou entrar no mérito e no detalhe do texto, mas o que Jesus fez? Encontrou aquele homem e falou: rapaz, qual é o seu nome? Ah, legião. Sai. Pode entrar ali nos porcos. Entra nos porcos, mas some na vida dele. O que aconteceu com aquele homem? Foi liberto. E tem gente que às vezes que eu me dá uma culpa, né? Do trabalho, né? Irmão, misericórdia, você está debaixo da mão do Todo-Poderoso. Se você está na comunhão com o Pai, está andando com Ele, meu irmão, não tenha medo disso não, porque Jesus tem poder. Minha mãe e meu pai, tá ali, irmão Raimundo, sempre ensinaram. Quando vê alguma coisa, fala: o sangue de Jesus tem poder. Aí a gente fala: o sangue de Jesus tem poder. Mas na hora que a coisa aperta, meu Deus, eu vou para onde? Não, rapaz, é o sangue de Jesus que tem poder. Porque Ele tem poder sobre o mar, sobre o vento e sobre os demônios, a potestade, seja o que for. Ele tem poder em nome de Jesus.
capítulo 5, continuando, nós vemos que Jesus tem poder sobre a enfermidade. Está tudo no 5, é só você ler lá na sua casa depois com calma. Quem que aparece no meio do caminho? Uma mulher, 12 anos sofrendo de fluxo de sangue. Os médicos já não conseguiam resolver. Tinha gastado todas as suas riquezas. Não tinha solução. Aquela mulher estava desiludida, triste, estava discriminada pela sociedade. E ela encontra quem? Jesus. Ela foi falar com o mestre. Ela pediu uma audiência com Jesus. Não, ela falou: se eu só tocar na veste, se eu só tocar na veste, eu vou ser curada. A gente às vezes quer fazer cerimônia, às vezes a gente quer fazer aquela oração parecendo uma posse de presidente da república. Não, irmão, chega diante lá de Jesus. Ele conhece você. Fecha a tua porta, fala do teu jeito, porque Ele tem poder para resolver a tua situação. Ele demonstrou que tem poder sobre a enfermidade. 12 anos ninguém resolvia, só tocou em Jesus e ela foi curada. Poder sobre o vento, sobre o mar, sobre os demônios e sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre a morte. Por quê? Olha no capítulo 5. Jairo, um dos principais da sinagoga. Jairo, nome de gente importante, né? Está aqui. Chegou para Jesus e falou: mestre, o senhor podia ir lá em casa? Minha filha está doente. Já tinha acalmado o vento, o mar, expulsado o demônio, curado a enfermidade, curado. Pois não, o senhor podia ir lá em casa? Minha filha está doente. Amém. Poder sobre a enfermidade. Mas Jesus já sabia que não era enfermidade ali. Ali ia ter ressurreição. Tá bom, Jairo, vamos lá. E vai a multidão, aperta daqui, aperta dali. De repente alguém chega para Jairo. Quem sabe o cutuco ele fala: incomoda mais ele não, a menina morreu. Não precisa mais levar. Agradece aí a oportunidade e vamos enterrar. Já morreu. Não deu tempo. Não deu tempo para mim e para você. Eu não sei se falaram diretamente para Jesus. Eu sei que a minha Bíblia